Êxodo 1:15, o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Zifra, e a outra chamava Puá, Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temendo a Deus, e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamaram as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto às meninas, deixem-a viver. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Agora, olhe para mim aqui. Faraó mandou matar os meninos hebreus. E essa foi uma ordem expedida numa forma de decreto. Manda quem pode, obedece quem tem Jesus. Manda quem pode, obedece quem tem Jesus. E aí é o seguinte: sem dúvida, as parteiras que não cumprissem essa ordem, elas corriam o risco de serem punidas, talvez até por pena capital. O faraó não tinha feito uma sugestão, mas uma determinação. Os meninos deveriam ser jogados no rio. As meninas deveriam viver. Essa aqui foi uma tentativa, quando você lê o contexto, de reduzir a população israelita. Os israelitas começaram a ficar muito fortes e poderosos na terra. E eles começaram a dominar a terra do Egito. E Faraó, então, temendo uma revolta, ele mandou que os meninos fossem mortos assim que nascessem. O libertador estava sendo gerado. Eu preguei aqui semana passada sobre Moisés. Mas o inimigo queria matá-lo, queria interceptá-lo, sabotar o plano. Todavia as parteiras Zifra e Puá estavam prontas para trazer o libertador à vida. Esse texto nos apresenta aqui duas mulheres improváveis, mas que realizaram uma grande obra. Foram peças-chave no meio de um propósito extraordinário. E elas decidiram não matar os meninos. Aquelas mulheres, elas não viveram em um tempo bom. Elas viveram em um tempo de conflito. Olhe para mim. Eram dias de escravidão, de imposição, de crueldade, dias de opressão. E agora a servidão havia evoluído para um genocídio. Havia um plano verdadeiramente maligno, satânico. É provável que elas não vivessem mais quando os israelitas saíram do Egito. Mas a decisão que aquelas mulheres tomaram proporcionou a
continuação dos planos de Deus para aquele povo e tirar aquele povo da escravidão do Egito. Esse é o primeiro caso nas Escrituras daquilo que nós chamamos de desobediência civil. Olhe para mim aqui. Nós estamos vivendo uma época em que muita gente, inclusive gente que está na igreja, não quer se comprometer com a verdade, não quer se comprometer com aquilo que precisa ser feito de fato. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem ficar de bem com todo mundo. Te falo uma coisa aqui. A Bíblia diz que quem faz amizade com o mundo se constitui inimigo de Deus. Em algum momento, você vai ter que bater de frente com alguém. Não caia nessa armadilha do politicamente correto que você vai se dar bem com todo mundo a todo tempo, porque Pedro disse que melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando os decretos humanos confrontam as verdades de Deus, é o que é chamado de desobediência civil. É melhor obedecer a Deus. Se você está vivendo tempos difíceis, saiba que Deus está te preparando para coisas maiores. Então vamos aqui aprender algumas lições nesse texto. O inimigo não quer que você viva os planos de Deus. Êxodo, capítulo 1, versículos 15, 16 e 22. O mesmo texto que nós lemos aqui, eu vou citar de novo. Olha o que aconteceu. Quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Então Faraó deu ordem a todo o povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos e deixem as meninas viverem. Faraó deu uma ordem. E essa ordem deveria ser cumprida. Porque ele queria interceptar, acabar com os planos de Deus. E o inimigo quer fazer isso. O inimigo não quer que vivamos os planos de Deus para a nossa vida. O maior desejo do inimigo é que você não avance. Dá uma refletida na sua vida. Que jeito que você estava há 10 anos atrás? Há 15 anos atrás? O que mudou na sua vida? O que você melhorou de lá para cá? O que você avançou? O plano do inimigo é que sejamos escravos sempre. É que não avancemos. O plano do inimigo é que não vivamos os planos de Deus na nossa vida. O inimigo quer que você permaneça algemado no passado, revivendo suas dores, suas perdas. O inimigo vai tentar impedi-lo de viver o novo tempo de Deus para a sua vida. O inimigo vai colocar na sua cabeça que como você já fez isso e aquilo lá atrás, não adianta tentar fazer diferente agora, porque antes você era aquilo e agora você continua sendo aquilo que não tem nenhuma chance para você. O inimigo não quer que você tenha libertação, não quer que você tenha um novo começo, não quer que você reconstrua, não quer que você viva a graça de Deus e nem tenha prosperidade. O passado é como um tronco de escravos. Quem está preso nele anda em círculos, permanece andando em círculos, ele se cansa, gasta suas energias, mas não chega a lugar nenhum. O passado é como uma cisterna. Lembra quando os irmãos de José, antes de vendê-lo como escravo, o que eles fizeram com ele? O jogaram numa cisterna. Sabe o que é a cisterna? Um buraco no chão. Ele não consegue ver longe. Ele consegue ver só o que está ali, ele anda em círculos. Ele não consegue enxergar o horizonte. O inimigo quer que você viva assim. Ele quer que você viva não enxergando mais do que meio metro na frente do seu nariz. Ele quer que você ande em círculos. A escravidão é um problema. A escravidão do passado. Nunca se esqueça de que para vencer é uma luta constante. Se você se prende a esse passado, você não
avança. Quem me ouve diz amém. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir às ciladas do diabo e possa permanecer firmes. Você pode não estar enxergando, mas tem ciladas do diabo armadas por aí para todo lado. E ele não quer que você vença. Ele arma um monte de coisa. E tem coisa que ele coloca na nossa frente que não é coisa ruim para a nossa carne não, viu gente? Tem coisa que ele arma na nossa frente aí que é coisa prazerosa para a nossa carne. O problema é o desfecho final disso tudo. Então guarde isso. Assim como Satanás usou Faraó para interceptar os planos de Deus, ele usa muitas circunstâncias para atrapalhar você de avançar. Ele quer que você permaneça escravo, mas eu tenho uma palavra de Deus para a nossa vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor nos chamou para a liberdade. O Senhor quer que sejamos livres. O Senhor te chamou para ser livre. Diga isso, o Senhor me chamou para ser livre. Diga forte, o Senhor me chamou para ser livre. Então seja livre em nome de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos com essa história: decida cumprir os princípios de Deus. Entenda de uma vez por todas, Deus realiza as suas obras através de nós. Nós somos instrumentos de Deus para realizar a sua obra. Deus usa gente. Somos ferramentas dele para cumprir a sua vontade. Quem vive para cumprir os propósitos de Deus não leva em conta as investidas do inimigo. Já viu um provérbio que diz que enquanto os cães ladram, a caravana passa. O cachorro está latindo, deixa o cachorro latir e continua para frente. Siga a sua vida. Decida cumprir os propósitos de Deus, apesar dos planos e investidas do inimigo. Agora escute isso aqui: a obediência a Deus precisa ser imediata e inteira. Ninguém cumpre os princípios de Deus ficando em cima do muro. É preciso decisão. Em cima do muro não é lugar para nós. Deus nos chamou para cumprir os seus propósitos. E nós precisamos sair de cima do muro, se é que alguém está em cima do muro. Em cima do muro não há lugar para cumprir os propósitos de Deus. A essas mulheres, elas fizeram uma determinação, tiveram a determinação: olha, nós não vamos fazer o que Faraó pediu. E doa quem doer. Dê o pau que der. Nós não vamos fazer. A ordem de Faraó era para matar os bebês, mas os princípios de Deus é de vida e não de morte. Versículo 17 que nós lemos: as parteiras, porém, temeram a Deus. Temer a Deus, gente, é respeitar Deus. Temer a Deus aqui não é ter medo de Deus, é respeitar os princípios de Deus. E nós só vamos cumprir os princípios de Deus se nós decidirmos temer a Ele, respeitar a Ele, cumprir os princípios de Deus. Olhe para mim aqui, ó. Quem está acordado diz amém. Cumprir os princípios de Deus não é apenas frustrar os planos do inimigo. Cumprir os planos de Deus não é só deixar de fazer o que Deus não quer que você faça. Cumprir os planos de Deus é fazer também aquilo que agrada a Ele. Não é só deixar de fazer. Tem gente que acha que servir a Deus é só deixar de fazer um monte de coisa. A gente até estava comentando esses dias aqui, né? Eu, Bianca, Rose, Gilberto, que nessa ida embora para casa, de um vídeo que tem nas redes sociais aí de um senhor, mas a percepção dele está equivocada e eu acredito que seja a percepção de muitos. E ele dizendo: olha, eu decidi fazer a coisa mais difícil que tem na vida. E alguém perguntou para ele: o que é? Ele falou: eu decidi agora que eu vou ser evangélico. E alguém falou: por quê? Rapaz, evangélico não pode fazer nada. Nada, você não pode fazer nada.
E no final da história você ainda corre risco de ir para o inferno ainda. Quer dizer, não entendeu nada. Servir ao Senhor não é só deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus. Servir ao Senhor é fazer aquilo que agrada a Ele. É entender o que Ele quer de nós. É entender o que Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Existe uma obra que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Diz amém. Existe também uma obra que Ele quer fazer através da nossa vida. Primeiro Ele faz em mim, depois Ele faz através de mim. E nisso aqui a gente precisa compreender. Sabe o que é isso? Não é apenas seguir a Jesus, é também negar a si mesmo, é tomar a sua cruz diariamente. Não é apenas crer que Ele deu a sua vida por nós, mas é também fazermos o mesmo por Ele. O quanto nós estamos dispostos a entregar da nossa vida por amor a Jesus. Vou te perguntar aqui para você voltar para casa com essa pergunta e você vai dar a resposta para você mesmo. Jesus deu a vida dele por você, sim ou não? Se dependesse de você fazer o mesmo por ele, o que ia acontecer? Pois é. É isso aqui que a gente precisa pensar. Há pessoas querendo viver a vida de acordo com seus padrões e vontades pessoais, sem renúncia, sem obediência, sem temor e totalmente entregues às práticas pecaminosas. Nós só vamos cumprir os propósitos de Deus na nossa vida se a gente decidir viver os princípios dele. Não dá para viver curvado ao modo de vida determinado pelo inimigo. O inimigo decretou: mate os meninos, mas aquelas mulheres disseram: nós vamos deixar viver, porque nós tememos a Deus. Nós tememos a Deus, nós amamos a Deus, nós queremos viver os propósitos de Deus. Não vamos cumprir os caprichos do inimigo. Há pessoas que não se atentaram para isso, porque querem evitar o confronto e a indisposição. É aquilo que eu falei no começo. Em nome de uma suposta paz, aceitam todos os tipos de acordos. Irmãos, entre servir a Deus e fazer qualquer acordo com o inimigo, nós vamos pagar o preço que precisamos pagar, mas não tem acordo. Ou então nós precisamos rever a nossa vida cristã. Nós precisamos pensar nessas coisas. Tiago capítulo 4, aí eu vou citar o texto aqui de maneira completa. Tiago capítulo 4, versículo 4. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Não é só desconhecido, não. Ser desconhecido de Deus é uma coisa. Jesus falou que vai chegar um montão de gente perto dele dizendo assim: Senhor, em teu nome nós profetizamos, pregamos, expulsamos demônios. Então lhes direi abertamente: cai fora, porque eu não conheço vocês. Quem faz amizade com o mundo, ele não torna só desconhecido de Jesus. Tiago diz que ele se torna inimigo. Ser desconhecido é uma coisa, ser inimigo é outra completamente diferente. E pelas histórias que nós conhecemos a respeito de Deus, ser inimigo de Deus não é uma coisa boa. Se nós quisermos viver os propósitos de Deus, terceira coisa que nós aprendemos aqui: não tenhamos medo das pressões. As parteiras foram corajosas, não foram movidas pelo medo crescente ao seu redor. Elas decidiram não temer a pressão que havia sobre elas, não se acovardaram, não entregaram, não recuaram. Êxodo 1:17, não fizeram o que o rei do Egito lhes tinha ordenado. Olhe para mim, Faraó, na tipologia que é uma espécie de símbolo, Faraó é símbolo de Satanás. O Egito é símbolo do mundo. Moisés é símbolo de Cristo. Na tipologia bíblica é isso.
O inimigo está todo o tempo fazendo pressão ao povo de Deus. E infelizmente, alguns de nós têm ficado pelo caminho, gente. Ei, nós não podemos ceder. As pressões, elas vêm de todo lado. Tiago falou no capítulo 1 da sua carta, que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Vê se é o versículo 13 aí, ô Diogo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O 14 então. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que é isso? O diabo vai tentar a você na área que você é fraco, na área que você tem fraqueza. Se a sua fraqueza é pela mentira, o diabo vai gerar situações que vão te levar a mentir. E aliás, em muitos casos, não precisa nem apertar muito. Tem gente que é mentiroso quanto mais. Ele não mente para escapar de uma situação de aperto. Ele mente porque tem prazer nisso. Se a sua fraqueza for o álcool, Satanás vai gerar situações, até de gente para poder dar para você um barril de pinga. Porque vai tentar você naquilo que você é fraco. Se a sua fraqueza é pelo sexo oposto, vai aparecer gente que você vai olhar e falar: o quê? Eu estou por cima, olha. Olha aqui, você imagina? Só coisa bonita. Por detrás da isca tem um anzol preparado para apanhar uma presa. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Versículo 15, olha o que Tiago continua dizendo aqui. Então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, saiu do campo da tentação. Ser tentado, gente, não é pecado. A fraqueza em si não é pecado. A fraqueza, ela precisa ser tratada. A tentação, ela precisa ser rejeitada. Mas quando a fraqueza não é tratada e a tentação não é rejeitada, vai para a prática. A cobiça, depois de haver concebido, e concebido aqui, a palavra é de gerado mesmo. Tem uma tradução que fala que a cobiça é havendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Então esse é o grande problema. É que nós não podemos recuar, apesar das ofertas. Não tenhamos medo de cara feia, de afronta, de pensarmos que tudo está perdido. Às vezes temos a impressão que o inimigo está vencendo, irmãos. De vez em quando a gente tem essa impressão mesmo. Parece que tudo que a gente faz, a coisa não caminha, não flui. O inimigo tem essa expertise de a arte do engano, de fazer você pensar que não tem valido a pena, de fazer você pensar que não tem valido a pena você caminhar. Alguém pode soprar para você, diante das suas falhas, que todos nós falhamos, mas existe um negócio aí fora, uma coisa tão maligna. Quem não frequenta a igreja, apronta, faz o que quer e ninguém está nem aí. Quando alguém que frequenta a igreja comete um deslizezinho pequeno, não estou aqui minimizando o pecado, a pessoa recebe um monte de apontamentos, e o inimigo utiliza disso. Aí não tem valido a pena você caminhar, não tem valido a pena você estar na igreja, não tem valido a pena você ir para lá. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para nos dizer que com certeza tem valido a pena sim, em nome de Jesus. Permaneça firme. A arte do engano, Satanás está dizendo que não tem valido a pena, mas o Senhor está dizendo: eu estou trabalhando na sua vida, meu filho. Fique firme, prossiga, olhe para frente. Jesus alertou que nesse tempo nós seríamos pressionados de todos os lados. Você está achando que quem recebe pressão é só você? Todos nós somos pressionados. Você não tem ideia das cargas que eu também recebo.
pastor também é humano. Oi, todo mundo acredita nessa palavra, gente? Sim ou não? Porque tem uma turma pensando aí que pastor é um superastro. Não, senhor. Pastor também é humano. A família pastoral também é humana. E você não tem ideia das cargas que às vezes nós recebemos. Às vezes enfrentamos situações de todos os lados. E às vezes há essa impressão de que não tem valido a pena. Mas o Senhor está nos dizendo, tem valido a pena. Continue olhando para frente. Continue olhando para frente. O Senhor está trabalhando na sua vida. Não desça ao nível que Satanás quer que você desça. Se você tropeça, o diabo quer que você role no chão. Mas o Senhor está dizendo, levante e siga a sua caminhada. Prossiga olhando para frente. Jesus alertou que seríamos pressionados, caluniados, perseguidos, injuriados, até levados aos tribunais para ser preso. Mas Ele está dizendo para nós, resista às pressões. A capacidade de resistir à pressão tem a ver com o nosso nível de comprometimento. Espera aí, eu estou completamente comprometido, então eu não posso ceder. Então eu não posso ir. Eu li uma frase hoje do Luiz Hermínio, e ele disse que qualquer coisa que nós fizermos no reino de Deus tem prazo de validade, se a nossa motivação não for devoção a Deus. Se nós fizermos apenas na empolgação, tem prazo de validade. Se nós fizermos só para aparecer, tem prazo de validade. Se fizermos só para agradar a liderança, tem prazo de validade. Mas quando nós trabalhamos no reino, quando nós servimos ao Senhor, quando nós estamos com a nossa vida entregue de fato no Senhor, nós vamos permanecer resistindo os vendavais, os temporais, resistindo à pressão no nome de Jesus. E eu pergunto para você mais uma coisa, para você voltar para casa refletindo, até onde vai o seu comprometimento com Ele? Uma terceira pergunta, porque eu já fiz uma lá atrás. Até que ponto você está disposto a resistir às ameaças do inimigo até a morte, se for possível? Se for preciso? Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. 1 Pedro 5 e 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O que é ser sóbrio? Estar atento, consciente. Seja sóbrio. Não fique aí meio aéreo. Não fique aí pensando em outras coisas, cocheando entre dois pensamentos. Sejam sóbrios e vigilantes. Por quê? O inimigo de vocês. Quem? O traficante? É? Quem? O inimigo de vocês? O diabo. Não é o vizinho. Não é o irmão. O inimigo de vocês, o diabo. Anda aonde? Anda ao derredor. Nós estamos aqui agora. Ele está rondando o ambiente. Está ao derredor. Você já viu um leão caçar? Pois é, o diabo anda ao derredor como um leão que ruge. Você já viu um leão caçar? Ele fica na espreita, olhando a distância, vigiando, paciente. Irmão, se tem uma coisa que o diabo é paciente. O leão caça assim. Ele fica de longe, olhando. E de repente ele ataca. Mas ele ataca com um propósito. Se tem um bando de animais, ele ataca o bando, mas ele não quer pegar o bando. Ele vai ficar de olho numa presa que escapou do bando. Talvez porque é velho demais, talvez porque é novo demais, talvez porque está doente. Ou seja,
Porque está descuidado. Está descuidado. Afastou do bando. Ele ataca. O diabo é assim, o diabo é terrível. Se afastarmos da presença de Deus, se afastarmos do nosso lugar de congregação, se afastarmos do lugar da nossa comunhão, nos tornamos presas fáceis do inimigo. Ei, fique atento, meu filho. O inimigo está procurando a quem devorar, mas ao nosso lado está o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, que não perde uma batalha, mas você precisa ficar atento. Acorda, desperta, seja vigilante. Uma quarta coisa que nós aprendemos aqui é o caminho para fechar: viva para abençoar outras pessoas. Você tem abençoado quem? As parteiras estavam mentindo para Faraó? Não. Provavelmente não. Os bebês nasciam antes que as parteiras chegassem. Zifra e Puá haviam pedido às suas assistentes que atrasassem, de propósito. Quando nós chegamos, os meninos já nasceram. Já chegaram atrasados. Quando chegou, os meninos já estavam nos braços da mãe. A ordem era matar assim que nascesse. As parteiras não tinham um brilho próprio. As parteiras não tinham um brilho próprio. Elas chegavam, davam assistência. Você já ajudou os meninos a nascer para esses caminhos fora aí, Marquinhos? Já? O parteiro aí, ó. Quando o menino nasce, a parteira sai de cena. E agora toda a alegria é concentrada na criança. Elas eram um instrumento apenas. Elas trabalhavam para ajudar novas pessoas a virem ao mundo. As parteiras não eram as mais importantes. O propósito de Deus na vida delas é que elas abençoassem outras pessoas. O propósito é que elas servissem. As parteiras, versículo 17, deixaram viver os meninos. Bênção. Você está sendo bênção na vida de quem? Você tem abençoado quem? Você tem caminhado com quem? Aconselhado quem? Estou falando de bom conselho. Não estou falando de mau conselho. Estou falando de bom conselho, conselho de Deus. Conselho que a sua boca, o que ela fala, dignifica o nome do Senhor. Jesus disse que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, água doce e água amarga. Da sua boca tem saído que tipo de palavras? Seja bênção. Eu aprendi uma coisa: quando eu não tenho nada de bom para falar, a melhor coisa que eu devo fazer é ficar calado. Não empreste a sua boca para Satanás. Não empreste a sua vida para Satanás. Antes, coloque a sua vida para ser instrumento de Deus. Coloque a sua vida para abençoar outras pessoas. Um dia Abraão também foi chamado para servir. Foi chamado para servir. No reino de Deus, quem não serve, não serve. Se você não entendeu o trocadilho, no reino de Deus, quem não serve, não presta. Nós somos chamados para servir, para ser bênção. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para ser canais de Deus na nossa vida. Essa semana, eu recebi alguém da minha terra natal aqui na minha casa e disse para mim assim: pastor, você sair de uma cidade maior, Caratinga não é uma cidade grande, mas é uma cidade maior, 100 mil habitantes, quase tudo que você quiser, você encontra lá. E essa pessoa disse: você é corajoso, sair de Caratinga, uma cidade maior, para vir para uma cidade menor. Alegria em servir é maior do que estar numa cidade com recursos melhores. Um dia, não sei daqui quanto tempo, mas um dia, alguém vai lembrar de mim aqui nessa cidade e dizer:
Passou alguém aqui que nos abençoou. Nós precisamos ser bênção. Nós precisamos marcar a vida das pessoas como canais de bênção. Até as pancadas de vez em quando que eu dou em alguns aí também é bênção, meu filho. Fica de boa. Vai segura a onda aí. Tem uns que de vez em quando sai aqui do gabinete, eu falo, nunca mais volta aqui. Já era. Até isso é para abençoar. Porque eu também recebo pancada. Você está pensando que é só bater? Não. Eu levo de lá para cá e bato aqui para lá também. Nós precisamos ser bênção. Abraão foi chamado para servir. Gênesis 12, 1 e 2. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para uma terra que te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. E termina o último versículo dizendo: seja uma bênção. Diga isso para quem está do seu lado ali, essa última frase aqui, ó. Fale aí, seja uma bênção. Fale. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Abraão foi chamado para servir, e nós também fomos chamados para servir. Servir é se colocar como bênção na vida de alguém. Vivemos numa sociedade individualista, em que as pessoas, no geral, pensam apenas em si. É o meu e o meu. Mas o Senhor está nos chamando para servir. Jesus abriu mão da sua glória para servir. Ele nos deu o exemplo. Você está servindo quem? Você está servindo o quê? Você está servindo a quem? Você está servindo onde? Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Contra um decreto de um rei, essas mulheres decidiram ser bênção. Contra a cultura desse mundo que manda você pensar apenas em você e ajuntar apenas para você. A palavra de Deus para nós nessa noite é essa: sirva. Seja bênção na vida de alguém. Última coisa, eu achei que a anterior era a última. Creia na recompensa de Deus. O texto bíblico diz que Deus, olha a ironia. Tem hora que Deus, irmãos, faz que parece que é para tirar sarro com a cara do indivíduo que está lutando contra ele. Por ironia, o texto diz no versículo de número 20 e versículo 21, que o Senhor foi com as parteiras e deu para elas família. O Senhor deu filhos para elas. Numa época que ter filhos era proibido. Numa época que os filhos morriam. Quando cuidamos uns dos outros, Deus também cuida de nós. Vou repetir para você entender direito. Quando cuidamos dos outros, Deus cuida também de nós. As parteiras cuidaram das coisas de Deus e Ele cuidou delas. Elas foram recompensadas. Deus as abençoou por arriscarem as suas vidas a fim de salvar a nação de Israel. Deus tem prazer em surpreender e recompensar aqueles que o seguem fielmente. Eu termino aqui dizendo que no final da história, os nossos esforços não são em vão no Senhor. Os nossos esforços, eles são recompensados por Deus. Os nossos esforços valerão a pena. Siga fielmente. Você será recompensado por Deus, mesmo em tempos difíceis. Creia que Deus está preparando uma recompensa para você. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe. E que ele recompensa os que o buscam.
Você pode ficar de pé comigo, por favor? Olhe para mim aqui. Você é uma parteira ou um coveiro? A parteira trabalha para trazer vida. Estão prontas para a chegada do novo. As parteiras ajudam a dar vida, facilitam o processo do nascimento. O novo já está pronto dentro da mãe, só esperando o momento de nascer. E a parteira ajuda isso a acontecer. O coveiro é diferente. O coveiro lida com a mesma coisa o tempo inteiro: sepultar pessoas. Há muita diferença numa casa em que nasce um bebê com aquela que morreu alguém. Até as lágrimas são diferentes. Quando nasce alguém, você olha assim, mesmo que o menino não pareça muito bonitinho no começo, porque tem uns meninos que nascem assim meio esquisito mesmo. Eu vi o cutucão aí, tá? Eu vi. Ó. Mas a alegria, a festa. Na casa que morre alguém também tem lágrima. Lágrima de perda, de luto, tristeza, angústia. Lamento pela pessoa que morreu. O coveiro joga na vala os restos mortais de alguém e os enterra. Olhe para mim. A parteira não. O coveiro olha e diz: morreu. Aqui jaz. O trabalho do coveiro faz os amigos e a parentela voltar para casa e nunca mais nessa vida ter qualquer tipo de contato com aquela pessoa que foi sepultada. O trabalho da parteira, ajudando a nascer o novo. Chegou uma pessoa nova nessa casa e entrega agora, em vez de colocar num túmulo como faz lá o coveiro, entrega nos braços da mãe. E aquela família tem agora a vida toda de contato com aquela pessoa. Quantas pessoas não estão por aí frustradas, com sentimentos de derrota, de perdas, de decepções, porque tiveram a infelicidade de terem os seus projetos caídos na mão de um coveiro. A especialidade é enterrar e não fazer nascer. Apesar do decreto de morte, Zifra e Puá decidiram pela vida em vez de morte. Deus nos tem chamado para trazer vida e não morte. Quando você fala de alguém, quando você critica alguém, quando você aconselha mal alguém, você está sepultando essa pessoa. E o Senhor nos chamou para trazer vida. Eu termino aqui dizendo que Deus tem algo novo para você. Ele quer gerar vida em você e através de você. Ele quer trazer um tempo novo na sua vida, uma nova estação. Ele quer que você vire as páginas riscadas desse velho livro e tenha agora uma experiência de uma nova vida, uma nova história na presença dele. Há um tempo novo de Deus na sua vida. Isaías 43, 18 e 19. Erga suas mãos assim como quem recebe.
O Senhor está dizendo: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Será que vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está dizendo que no deserto Ele vai gerar vida. Ele vai gerar vida no deserto. Viva um tempo novo de Deus na sua vida. Se renove na presença de Deus. Não fuja daquilo que o Senhor está te chamando. Não fuja daquilo que o Senhor está falando com você. Não fuja daquilo que o Senhor está plantando no seu coração. O Senhor está falando fortemente ao seu coração. Nessa noite, não entregue os seus sonhos, os seus projetos nas mãos do coveiro. Entregue nas mãos da parteira para trazer vida, para gerar um tempo novo. Ele está dizendo para você também: não seja um coveiro, gere vida. Seja instrumento de Deus para gerar vida. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Cremos que o Senhor nos dará discernimento daquilo que precisamos